curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Defendendo o Indefensável. Walter Block. Negócios e comércio. O mesquinho. Imaginem os problemas de um empresário do ramo imobiliário que esteja tentando derrubar uma quadra da cidade, só de cortiços caindo aos pedaços, para, em seu lugar, construir um moderno complexo residencial repleto de jardins, piscinas, sacadas e outras comodidades relacionadas a morar confortavelmente. Surgem muitos problemas, alguns por obstáculos do governo, plano diretor, requisitos para o alvará, subornos para aprovação dos projetos arquitetônicos. Hoje em dia, esses problemas são comuns e chegam ao absurdo. Porém, em alguns casos, um problema ainda maior é o mesquinho que é proprietário do pior cortiço da quadra e mora nele. O dono tem um carinho especial por seu prédio e recusa-se a vendê-lo, por qualquer que seja a oferta. O construtor oferece somas de dinheiro absurdas, mas o mesquinho permanece inabalável em sua recusa. O mesquinho, que pode ser uma velha senhora ou um homem velho e azedo, há muito se empenha na defesa de sua propriedade contra as investidas de construtores de autoestradas, magnatas de ferrovias, companhias de mineração ou projetos de barragens ou de controle de irrigação. Muitos filmes de faroeste até têm enredo baseado nessa resistência. O mesquinho e suas almas gêmeas serviram de inspiração para a promulgação da legislação de propriedade eminente do Estado. Ele tem sido como uma barreira humana que detém o progresso, com os pés firmemente plantados nas encruzilhadas, e tendo por lema um estridente e desafiante não. Casos como este existem em profusão, e diz-se que demonstram a interferência do mesquinho no progresso e bem-estar de grande parte da população. Porém, essa visão popular é errônea. O mesquinho, que é pintado como alguém que se coloca no caminho do progresso, na verdade representa uma das maiores esperanças que o progresso jamais teve: a instituição dos direitos de propriedade. Pois toda essa censura lançada sobre ele um ataque disfarçado ao próprio conceito de propriedade privada. Agora, se é que propriedade privada significa alguma coisa, significa que os proprietários têm o direito de tomar decisões com relação ao uso de sua propriedade, contanto que tal uso não interfira com outros donos de propriedades e seus direitos de usarem suas próprias propriedades. No caso de domínio eminente do governo, quando o Estado força o dono da propriedade a abrir mão de seus direitos sobre ela, sob condições que, voluntariamente, não aceitaria, os direitos de propriedade são reduzidos. Os dois argumentos principais a favor da propriedade privada são o argumento moral e o prático. De acordo com o argumento moral, cada homem é, acima de tudo, totalmente dono de si próprio e dos frutos de seu trabalho. O princípio em que repousa a propriedade sobre si mesmo e seus artefatos é o princípio de domicílio ou governo natural. Cada indivíduo é o dono natural de si mesmo, porque, na natureza das coisas, sua vontade controla suas ações. De acordo com o princípio de domínio individual, cada homem possui sua própria pessoa e, portanto, as coisas que produz, aquelas partes da natureza até então não possuídas por alguém, as quais, combinadas com seu trabalho, são transformadas em entidades produtivas. A única maneira moral dessas entidades trocarem de proprietários são o comércio voluntário e a doação voluntária. São formas consistentes com os direitos originais de domínio individual do homem, pois constituem métodos pelos quais a propriedade é transferida voluntariamente, em conformidade com a vontade do proprietário. Suponhamos que a propriedade possuída pelo mesquinho tenha sido obtida através desse processo de domínio individual. Assim sendo, houve um dono original, houve vendas voluntárias do terreno, ou o terreno pode ter sido doado, em uma ou outra oportunidade. O terreno, assim, passou para o controle do mesquinho através de uma cadeia ininterrupta de eventos voluntários, todos eles consistentes com o princípio de domínio individual. Em outras palavras, seu direito ao terreno era legítimo. Qualquer tentativa de tomá-lo dele sem seu consentimento violaria, assim, o princípio do domínio individual, sendo, portanto,
imoral. Seria um ato de agressão contra uma parte inocente. Alguns levantarão a questão das terras roubadas. De fato, a maior parte da superfície da terra se enquadra nesse padrão. Nesses casos, havendo evidência de que 1. As terras foram roubadas, e 2. Pode-se localizar um outro indivíduo que seja seu legítimo proprietário ou herdeiro, os direitos de propriedade desta pessoa têm de ser respeitados. Nos demais casos, o proprietário de fato deve ser considerado o proprietário legítimo. A propriedade de fato é suficiente quando o proprietário é o dono original, ou quando não se pode encontrar qualquer outro pretendente legítimo. Muitos reconhecem isso quando o mesquinho resiste às investidas da iniciativa privada sobre sua propriedade. É evidente que um interesse privado não tem o direito de introduzir-se em outro interesse privado. Entretanto, quando se trata do Estado, representado por leis de domínio eminente, o caso parece diferente, pois o Estado, presume-se, representa todas as pessoas, e o mesquinho está intencionalmente obstruindo o progresso. Ainda que em muitos casos, se não em todos, as leis de domínio eminente do Estado sejam usadas para promover interesses privados. Muitos dos programas de reurbanização, por exemplo, são injunções de universidades e hospitais particulares. Muitas das desapropriações de propriedades particulares através das leis de domínio eminente do Estado são feitas no interesse especial de lobbies e outros grupos de pressão. A desapropriação do terreno sobre o qual foi construído o Centro Lincoln de Arte Dramática, em Nova York, é um caso típico. Esta extensão de terra foi desapropriada para dar lugar à alta cultura. As pessoas foram obrigadas a vender seus terrenos pelo preço que o governo estava disposto a pagar. A cultura de quem esse centro serve fica evidente para qualquer um que leia a lista de assinantes do Centro Lincoln. O quem é quem da classe dominante. Ao considerarmos o segundo conjunto de argumentos em favor dos direitos de propriedade, os argumentos práticos, há um baseado no conceito de administração de propriedade. Sob a administração privada, alega-se, a propriedade recebe os melhores cuidados possíveis. O importante não é quem controla a propriedade. O importante é que todas as propriedades sejam privadas, que sejam demarcadas com precisão, e que não sejam permitidas quaisquer transferências forçadas ou involuntárias de propriedade. Atendidas estas condições e mantido um mercado de laissez-faire, aqueles que usam mal sua propriedade, perdem os lucros que de outra forma teriam, e aqueles que cuidam bem de sua propriedade, podem acumular ganhos. Assim, os mais capazes de manter uma boa administração eventualmente se tornam responsáveis por mais e mais, já que, com seus ganhos, podem comprar outras propriedades, enquanto que os maus administradores têm cada vez menos. O nível geral de administração, portanto, se eleva, e se toma conta melhor da propriedade em geral. O sistema de administração, ao recompensar os bons e penalizar os maus administradores, aumenta o nível médio da administração. Faz isso automaticamente, sem votos políticos, expurgos políticos, e sem estardalhaço ou fanfarra. O que acontece quando o governo interfere e apoia, por meio de financiamentos e subsídios, empresas decadentes administradas por incompetentes? A efetividade do sistema de administração é contaminado, se não destruído completamente. As empresas decadentes são protegidas, pelos subsídios do governo, das consequências de sua má administração. Essas infrações cometidas pelo governo tomam muitas formas: a concessão de franquias, licenças e outros tipos de vantagens de monopólio conferidas a um indivíduo ou grupo selecionado, a fixação de tarifas e quotas para proteger os ineficientes administradores nacionais da concorrência de administradores estrangeiros mais competentes, e a assinatura de contratos com o governo que pervertem os desejos iniciais de consumo do público. Todas essas infrações desempenham a mesma função: possibilitam que o governo se interponha entre um mau administrador e o público que optou por não comercializar com ele. E se o governo se interpõe de forma contrária, e se tenta acelerar o processo pelo qual os bons administradores adquirem mais e mais propriedades, já que o sinal de boa administração, num livre mercado, é o sucesso,
Porque o governo não pode simplesmente analisar a atual distribuição da propriedade e da riqueza, apurar o que são o sucesso e o fracasso, e então concluir a transferência da propriedade dos pobres para os ricos. A resposta é que o sistema de mercado opera automaticamente, fazendo ajustes dia a dia, numa reação imediata à competência dos vários administradores. As tentativas governamentais de acelerar o processo, transferindo dinheiro e propriedades dos pobres para os ricos, só podem ser feitas em função do comportamento passado dos administradores em questão. Mas não há garantias de que o futuro lembrará o passado, que aqueles que foram administradores bem-sucedidos no passado, o serão no futuro. De forma similar, não há maneira de saber quem, dos atuais pobres, tem competência inata para, eventualmente, ser bem-sucedido num livre mercado. Os programas governamentais, baseados, como teriam de ser, nas realizações passadas, seriam manobrados de forma arbitrária e inerente. Agora, o mesquinho constitui o protótipo do indivíduo retrógrado e pobre, que é, de acordo com todos os padrões, um mau administrador. Assim, é o candidato número 1 para um esquema governamental cuja meta seja acelerar o processo de mercado pelo qual os bons administradores adquirem mais propriedades e os maus administradores perdem as suas. Mas, como vimos, trata-se de um esquema fadado ao fracasso. A segunda defesa prática da propriedade privada pode ser chamada de argumento embasado na praxis. Essa visão enfoca a questão de quem deve avaliar as transações. Segundo ela, a única avaliação científica que pode ser feita de um comércio voluntário é que todas as partes nele envolvidas ganhem, no sentido ex ante. Ou seja, quando da transação, ambas as partes deem mais valor ao que ganharão do que aquilo de que abrirão mão. As partes não fariam a transação voluntariamente, a não ser que, na época, cada uma considerasse o que seria recebido como de mais valor do que o que seria entregue. Assim, não é cometido erro numa transação, no sentido ex ante. Após concluída a transação, uma pessoa pode mudar sua avaliação. No entanto, na maioria dos casos, a transação costuma refletir os desejos de ambas as partes. Qual é a relevância disso para a situação do mesquinho, que é acusado de obstruir o progresso e frustrar a transferência natural da propriedade do menos capaz para o mais capaz? Segundo os adeptos da teoria da praxis, a resposta à pergunta é: ele não deveria ser forçado a vender sua propriedade para aqueles que podem administrá-la de forma mais produtiva. É um ressonante não. A única avaliação que pode ser feita, de uma perspectiva científica, e a de uma transação voluntária. Uma transação voluntária é, no sentido ex ante, boa. Se o mesquinho se recusa a comerciar, nenhuma avaliação é possível. Tudo o que se pode dizer é que o mesquinho avalia sua propriedade em mais do que aquilo que o empreendedor está disposto a pagar. Uma vez que nenhuma comparação interpessoal de utilidade ou bem-estar tem base científica, não existe uma unidade pela qual tais coisas possam ser medidas, isoladas e comparadas entre pessoas diferentes. Não há base legítima sobre a qual se possa dizer que a recusa do mesquinho de vender sua propriedade é prejudicial ou causa problemas. Certo, a opção do mesquinho serve para obstruir a meta do empreendedor imobiliário. Mas, então, as metas do empreendedor imobiliário são, da mesma forma, obstrutivas às metas do velho mesquinho. Obviamente, o mesquinho não tem a obrigação de frustrar seus próprios desejos a fim de satisfazer os de outrem. Ainda assim, o mesquinho costuma ser objeto de censura e crítica injustificadas, já que continua a agir com integridade e coragem face a enormes pressões sociais. Isso tende a acabar. O senhorio. Para muitos, o senhorio, também chamado de senhorio do gueto e de carrasco do aluguel, é a prova de que alguém pode, ainda estando vivo, tomar-se a imagem do diabo, destinatário de pragas perversas, boneco de inquilinos portadores de agulhas e com má inclinação ao vodu, explorador dos decaídos. O senhorio certamente é uma das figuras mais odiadas. A acusação é múltipla. Ele cobra aluguéis inescrupulosamente altos, não faz reparos em seus prédios,
Seus apartamentos são pintados com tintas das mais baratas, que intoxicam os bebês, e permite que drogados, estupradores e bêbados molestem os inquilinos. O reboco caindo, o lixo esparramado, as baratas onipresentes, o encanamento que alaga, o telhado caindo aos pedaços e os incêndios, são, todos, partes integrantes dos domínios do senhorio. E as únicas criaturas que prosperam nesses locais são os ratos. A acusação, por mais severa que seja, é ilegítima. O proprietário de habitações do gueto difere muito pouco de qualquer fornecedor de mercadoria de baixo custo. Na verdade, não é diferente de qualquer outro fornecedor de qualquer tipo de mercadoria. Todos eles cobram o quanto podem. Primeiro, consideremos os que fornecem mercadoria barata, inferior e de segunda mão, como uma classe. Uma coisa se sobressai de tudo ou mais. Quanto às mercadorias que compram e vendem, são produzidas a baixo custo, sendo de qualidade inferior ou de segunda mão. Uma pessoa racional não esperaria alta qualidade, excelente acabamento ou mercadoria nova e de primeira por uma pechincha. Não se sentiria ultrajada e enganada, se a mercadoria ao preço de bagatela demonstrasse ter apenas uma bagatela de qualidade. Nossas expectativas em relação à margarina não são as mesmas tidas em relação à manteiga. Ficamos satisfeitos com a menor qualidade de um carro usado do que com a de um novo. No entanto, quando se trata de moradia, especialmente no ambiente urbano, as pessoas esperam moradias de qualidade a preços de pechincha e até insistem nisso. Mas e quanto à queixa de que o senhorio cobra demais por sua habitação decrépita? Ela é errônea. Qualquer um tenta obter o preço mais alto possível por aquilo que produz e pagar o preço mais baixo possível pelo que compra. Os senhorios operam desta forma, como fazem os operários, os membros de grupos minoritários, os socialistas, as babysitters e os produtores rurais comunitários. Até mesmo viúvas e pensionistas que economizam seu dinheiro para uma emergência, tentam conseguir as maiores taxas de juro possíveis para suas economias. Seguindo seu raciocínio que acha os senhorios desprezíveis, todas essas pessoas também têm de ser condenadas, pois elas, da mesma forma, exploram o público a quem vendem ou alugam seus serviços e capital, quando tentam obter o maior retorno possível. Mas, é claro, elas não são desprezíveis, pelo menos não por causa de seu desejo de obterem o maior retorno possível sobre seus produtos e serviços. E nenhum deles é senhorio. Os senhorios de casas dilapidadas são os escolhidos, por alguma coisa que é quase uma parte básica da natureza humana, o desejo de permutar e comerciar, e de conseguir a melhor pechincha possível. Os que criticam o senhorio falham em distinguir entre o desejo de cobrar altos preços, que todo mundo tem, e a habilidade de fazê-lo, que nem todos possuem. Os senhorios distinguem-se, não porque querem cobrar altos preços, mas porque podem fazê-lo. O cerne da questão, portanto, e que os críticos desconsideram por completo, é porque isso é assim. O que geralmente impede as pessoas de cobrarem preços extraordinariamente altos é a concorrência que surge, assim que o preço e a margem de lucro de um dado produto ou serviço começam a subir. Se o preço dos discos de arremesso, por exemplo, começa a subir, os fabricantes estabelecidos ampliam a produção, novos empresários entram no ramo, os discos de arremesso usados são, talvez, vendidos em mercados de usados etc. Todas essas atividades tendem a conter o aumento inicial do preço. Se o preço do aluguel dos apartamentos de repente começa a subir, devido a uma súbita carência de moradias, forças similares entram em ação. Novas habitações são construídas pelos atuais proprietários de imóveis e por novos, atraídos para o ramo pelo aumento dos preços. Moradias velhas tendem a ser reformadas, porões e sótãos, forçosamente, entram em uso. Todas essas atividades tendem a reduzir o preço e sanar a falta de moradias. Se os senhorios tentassem aumentar os aluguéis na ausência de falta de moradias, achariam difícil manter seus apartamentos alugados, pois tanto antigos quanto novos inquilinos ficariam tentados a procurar os aluguéis relativamente mais baixos cobrados em outros lugares. Mesmo que os proprietários se aliassem a fim de aumentar os aluguéis,
não seriam capazes de manter alta, na ausência de um déficit habitacional. A tentativa desses seria contraposta à ação de novos empresários, não participantes do acordo de cartel, que se apressariam em atender à demanda por habitações a preços mais baixos. Eles comprariam os prédios existentes e construiriam novos. Os inquilinos, é claro, afluiriam às habitações fora do cartel. Aqueles que permanecessem nos prédios de aluguel alto tenderiam a utilizar menos espaço, quer dividindo a moradia com outro inquilino, quer buscando um local menor. Isso ocorrendo, ficaria mais difícil para os senhorios do cartel manterem seus prédios totalmente alugados. Inevitavelmente, o cartel se desfaria, à medida em que os senhorios tentassem encontrar e manter inquilinos da única forma possível, baixando os aluguéis. Portanto, é ilusório alegar que os senhorios cobram o que bem entendem. Eles cobram o que o mercado suporta, como qualquer outro negociante. Uma razão adicional para chamar de injustificada a queixa é que, no fundo, não existe qualquer sentido realmente legítimo no conceito de cobrar demais. Cobrar demais pode significar apenas cobrar mais do que o consumidor gostaria de pagar. Mas como todos nós, na verdade, gostaríamos de não pagar nada por nosso espaço para morar ou talvez infinitamente menos do que isso, o que equivaleria ao senhorio pagar ao inquilino uma quantia de dinheiro infinita para que morasse em seu imóvel. Dos senhorios que cobrarem o que quer que seja, pode-se dizer que estão cobrando demais. De qualquer um que vende a um preço acima de zero, pode-se dizer que está cobrando demais, pois todos nós gostaríamos de não pagar nada, ou infinitamente menos, por aquilo que compramos. Desconsiderada, por ilegítima, a queixa de que os senhorios cobram demais, como fica a questão dos ratos, lixo, reboco caindo etc. O senhorio é responsável por essas condições. Embora esteja muito em voga dizer que assim, na verdade não é. Pois o problema da moradia de aluguel não é realmente um problema de senhorios ou de imóveis. É um problema da pobreza. Um problema pelo qual o senhorio não pode ser responsabilizado. E quando não é o resultado da pobreza, não é um problema social. A moradia de aluguel, com todos seus horrores, não é um problema, quando os moradores são pessoas que podem pagar por habitação de melhor qualidade, mas preferem viver num prédio de aluguel por causa do dinheiro que podem economizar com isso. Uma opção dessas pode não ser muito comum, mas as opções de outras pessoas, feitas voluntariamente e que afetam somente a elas, não podem ser classificadas como um problema social. Se assim fosse, todos nós correríamos o risco de termos nossas opções mais deliberadas, nossos gostos e desejos mais caros caracterizados como problemas sociais, por pessoas de gostos diversos dos nossos. A moradia de aluguel é um problema quando os habitantes vivem nela por pura necessidade, não querendo ficar, mas sem condições de pagar por qualquer coisa melhor. Certamente sua situação é aflitiva, mas a falha não está no senhorio. Ao contrário, ele está fornecendo um serviço necessário, dada a pobreza dos inquilinos. Em prova disso, consideremos uma lei proibindo a existência de cortiços e, portanto, dos senhorios dos cortiços, sem estabelecer quaisquer outros meios de moradia para os inquilinos dos cortiços, como fornecer habitações decentes aos pobres ou uma renda adequada para que comprassem ou alugassem boas habitações. O argumento é que, se o senhorio realmente prejudica o inquilino, então sua eliminação, contudo mais permanecendo inalterado, tende a aumentar o bem-estar dos inquilinos dos cortiços. Mas a lei não conseguiria isso. Ela seria muito prejudicial, não só aos senhorios, como também aos inquilinos. Se é que não prejudicaria até mais os inquilinos, pois os senhorios perderiam apenas uma ou, talvez, muitas fontes de renda. Já os inquilinos perderiam as próprias moradias. Seriam obrigados a alugar outras mais caras, com a consequente redução da quantia de dinheiro disponível para alimentação, remédios e outras necessidades. Não. O problema não é o senhorio. É a pobreza. Somente se o senhorio fosse a causa da pobreza, ele poderia ser legitimamente culpado pelos males da moradia de aluguel. Comentam que, se não é mais culpado de astúcia do que outros negociantes,
O senhorio foi escolhido para ser vilipendiado. Além do mais, os que vendem roupas usadas aos miseráveis de Bowery não são insultados, muito embora seus artigos sejam inferiores, os preços altos, e os compradores, pobres e desamparados. Ao invés de culparmos os comerciantes, porém, parece que sabemos onde reside a culpa: na pobreza e situação de desamparo dos miseráveis de Bowery. Da mesma forma, as pessoas não culpam os donos de sucatas pela triste condição de seus artigos ou pelas terríveis dificuldades de seus clientes. As pessoas não culpam os donos de padarias que vendem pão velho pela velhice do produto. Em vez disso, imaginam que, se não fosse por essas sucatas e padarias, os pobres estariam em situação ainda pior do que aquela na qual estão agora. Embora a resposta possa ser especulativa, apenas poderia parecer que existe uma relação positiva entre a intensidade da interferência governamental no cenário econômico e o abuso invectivo acumulado sobre os empresários que atendem esse cenário. Poucas leis têm interferido com as padarias de pão velho ou com as sucatas, mas muitas interferem na área habitacional. O vínculo entre o envolvimento do governo no mercado habitacional e a imagem pública negativa do senhorio deveria, portanto, estar claro que existe um envolvimento forte e variado do governo no mercado habitacional. Isso não se pode negar. Projetos de relocalização de moradias, projetos habitacionais populares e de reformulação urbana, decretos de zoneamento e códigos de construção são apenas alguns exemplos. Todos mais têm criado do que resolvido problemas. Têm sido destruídas mais moradias do que criadas. As tensões raciais têm sido exacerbadas, e a vida dos bairros e da comunidade tem sido perturbada. Em todos os casos, parece que o senhorio paga pelos efeitos excessivos das formalidades e incompetência burocráticas. Ele leva a culpa de uma grande parte da alta densidade demográfica engendrada pelo programa de reformulação urbana. E é acusado de não manter seus prédios dentro de padrões estabelecidos por códigos de construção não realistas, os quais, se atendidos, iriam piorar radicalmente a situação dos inquilinos. Querer impor um nível de habitação Cadillac só pode prejudicar os do nível Volkswagen. Isso colocaria toda a moradia fora do alcance dos pobres. Talvez o vínculo mais crítico entre o governo e a má reputação que goza o senhorio seja a lei do inquilinato, pois a legislação de controle dos aluguéis altera os incentivos normais de lucro, que colocam o empresário a serviço de seus clientes, para incentivos que fazem dele o inimigo número um de seus inquilinos. Normalmente, o senhorio, ou qualquer outro negociante, ganha dinheiro suprindo necessidades de seus inquilinos. Se ele falha em atender a essas necessidades, os inquilinos tendem a se mudar. Apartamentos vagos significam, é claro, uma perda de renda. Anúncios, imobiliárias, reparos, pintura e outros requisitos que relocar um apartamento envolve, significam despesas extras. Além disso, o senhorio que deixa de atender a necessidades de seus inquilinos, pode ter de vir a cobrar aluguéis mais baixos do que, caso contrário, cobraria. Assim como em outros tipos de negócios, o cliente sempre está com a razão, e o comerciante que ignora esse ditado é o único a correr perigo. Mas, com o controle dos aluguéis, o sistema de incentivo é invertido. Aqui o senhorio pode lucrar mais, não em bem servir a seus inquilinos, mas em maltratá-los, esquivando-se, recusando-se a fazer reparos, insultando-os. Quando os aluguéis são controlados por lei a índices abaixo de seu valor de mercado, o senhorio lucra mais, não em servir aos inquilinos, mas em livrar-se deles, pois então pode substituí-los por inquilinos sem prerrogativas legais e que pagam mais. Se, com o controle dos aluguéis, o sistema de incentivo é transformado, vale o processo autosseletivo através do qual o ingresso no ramo de locação é determinado. Os tipos de pessoas que uma ocupação atrai sofrem a influência do tipo de trabalho que deve ser feito no ramo. Se a atividade requer servir, financeiramente, aos consumidores, e atraído um tipo de locador. Se a atividade requer fustigar, financeiramente, os consumidores, então é atraído um tipo completamente diferente de locador. Em outras palavras,
Em muitos casos, a reputação de ladino, mesquinho etc., do senhorio, pode ser bem merecida, mas é o programa de controle de aluguéis, antes de tudo, o que encoraja as pessoas desse tipo a se tornarem senhorios. Se o senhorio fosse proibido de alugar os cortiços, e se essa proibição fosse rigorosamente cumprida, o bem-estar dos pobres inquilinos de cortiços pioraria imensuravelmente, como vimos. É a proibição de aluguéis altos, por trás da lei do inquilinato e similares, que causa a deterioração das moradias, e a proibição de moradias de baixa qualidade que faz com que os locadores abandonem o ramo de habitação. O resultado é que os inquilinos têm menos opções, e as opções que possuem são de baixa qualidade. Se os locadores não podem lucrar em prover habitação aos pobres tanto quanto podem lucrar em outras atividades, eles abandonam o setor. As tentativas de baixar os aluguéis e manter a alta qualidade através de proibições só faz reduzir os lucros e deslocar locadores para outras atividades, deixando os inquilinos pobres em situação muitíssimo pior. Sem eles, deve-se lembrar que a causa básica dos cortiços não é o senhorio, e que os piores excessos do senhorio se devem aos programas governamentais, especialmente o de controle dos aluguéis. O senhorio, efetivamente, presta uma contribuição positiva à sociedade. Sem ele, a economia ficaria em pior situação. O fato de continuar com sua ingrata tarefa, em meio a toda a sorte de abusos e vilipêndios, só pode ser evidência de sua natureza basicamente heroica. O comerciante do gueto. Como ele ousa cobrar preços tão exorbitantemente altos por uma mercadoria tão inferior dessas? A loja é imunda, o atendimento é horrível, e a garantia não vale nada. O pagamento da entrada vai deixar você endividado pelo resto da vida. Os fregueses desses sanguessugas estão entre os mais pobres e financeiramente ingênuos que se possam encontrar. O único remédio é proibir os preços altos, os produtos de qualidade inferior, os crediários desonestos e a exploração geral das pessoas pobres. Esse é o ponto de vista dos que alguma vez já se manifestaram sobre o problema do comerciante do gueto. E ele é, até certo ponto, plausível. Acima de tudo, na maior parte das vezes, os comerciantes dos guetos são ricos e brancos, e seus fregueses, pobres e membros de grupos minoritários. A mercadoria vendida nas lojas e armazéns do gueto é, em geral, mais cara do que é vendida em outras áreas e de qualidade inferior. No entanto, a solução proposta, de obrigar os comerciantes dos guetos a seguirem as práticas dos de fora do gueto, não funcionará. Ao contrário, essa obrigatoriedade prejudicará as pessoas que se destinam a ajudar, os pobres. É fácil argumentar que, se você proíbe algo que é ruim, algo de bom substitui. Isso é simples, mas nem sempre constitui uma verdade. E é evidentemente falso no caso do comerciante do gueto e suas práticas comerciais. Esse argumento fácil ignora, estupidamente, as causas do problema, o porquê dos preços serem realmente mais altos no gueto. Embora, à primeira vista, possa parecer que os preços são mais altos nos bairros chiques do que nos guetos, isso se deve ao fato de que as lojas nos guetos e nos bairros chiques na verdade não vendem as mesmas mercadorias. A qualidade da mercadoria vendida é inferior, no gueto. Isso persiste mesmo no caso de mercadoria aparentemente idêntica. Um vidro de ketchup Heinz, por exemplo, poderia custar mais no bairro chique, mas o produto que lá é vendido é o ketchup, mais a decoração da loja ou armazém, a entrega e outros serviços, e a comodidade de fazer compras perto de casa ou a qualquer hora do dia ou da noite. Essas amenidades todas não existem na loja do gueto, ou existem de forma reduzida. Quando levadas em conta, fica evidente que o consumidor do gueto recebe menos, por seu dinheiro, do que o consumidor de um bairro chique. Isso tem de ser verdade, porque o preço cobrado pelo comerciante do gueto reflete despesas operacionais ocultas, com as quais o comerciante de fora do gueto não precisa arcar. No gueto, há maiores índices de roubo e criminalidade de toda sorte. Há mais danos por incêndios e maior chance de danos por desordens. Tudo isso faz com que os prêmios de seguro que o comerciante tem de pagar aumentem, e se elevam as despesas necessárias com alarmes,
fechaduras e grades contra roubo, cães de guarda, vigilantes particulares, etc. Dado que os custos do negócio são mais altos no gueto, os preços cobrados precisam ser maiores. Se não o fossem, os comerciantes dos guetos teriam um lucro menor do que os de fora do gueto e abandonariam a área em busca de pastagens mais verdes. O que mantém altos os preços no gueto não é a ganância do comerciante do gueto. Todos os comerciantes, fora e dentro dos guetos, são gananciosos. O que mantém altos os preços dentro dos guetos são os altos custos de manter um negócio nessas áreas. Na verdade, há uma tendência constante de que os lucros, em diferentes campos de atividade, se equivalham ou alcancem o equilíbrio dadas a variação esperada do risco do lucro e outras vantagens e desvantagens não pecuniárias. E a situação dos comerciantes dos guetos exemplifica essa tendência. Quando os lucros na área são maiores do que na área B, os comerciantes se deslocam da B para quando, em consequência disso, restam apenas poucos comerciantes na área B, a concorrência diminui, e aumentam os lucros. E, à medida em que cada vez mais comerciantes chegam à área A, aumenta a concorrência, e caem os lucros. Assim, mesmo que a certa altura os comerciantes do gueto tenham realizado lucros maiores do que os outros, não podem continuar a ter lucros maiores por muito tempo. Se os lucros fossem maiores no gueto, os comerciantes afluiriam para lá, e a consequente concorrência tenderia a reduzir os lucros até o ponto de equilíbrio. E, em resposta à competição reduzida fora do gueto, os lucros dessa área subiriam até o ponto de equilíbrio. O mercador do gueto como benfeitor. A questão das vantagens e desvantagens não pecuniárias ainda não foi tratada, mas elas existem. E todas as vantagens não pecuniárias estão a favor do comerciante localizado fora do gueto. O comerciante do gueto, afora o risco que enfrenta em relação à sua vida e propriedade, ainda tem de suportar o desprezo de um público ultrajado, que fica irritado e ressentido com ele porque, entre outras coisas, vende mercadoria inferior a preços altos. Devido às indignidades sofridas pelo comerciante do gueto, o índice de equilíbrio é maior no gueto do que fora dele. Em outras palavras, os lucros se mantêm estáveis na medida em que os comerciantes do gueto têm lucros maiores do que os outros comerciantes, mas não tão maiores de forma a tentar outros comerciantes a se estabelecerem. Os comerciantes de fora do gueto não são atraídos para o gueto por esse lucro extra, porque ele é menor do que aquele que seria suficiente para compensá-los pelas indignidades e riscos extras a que lá estariam sujeitos. Os comerciantes que permanecem no gueto são os que menos se deixam levar pelas indignidades e riscos envolvidos. Para eles, os lucros extras são uma compensação suficiente. Em outras palavras, sempre há um procedimento de autosseleção, através do qual aqueles com maior tolerância aos riscos e indignidades do gueto ficam inclinados, devido aos lucros extras, a lá permanecerem. Os que possuem menor tolerância não se sentem compensados pelos lucros extras e saem em busca de campos mais verdes, mais brancos. Quando diminui a tolerância do comerciante do gueto, o índice de equilíbrio do lucro tende a subir. Se isso não acontece, os que têm, dentre os comerciantes do gueto, a menor capacidade de suportar as indignidades, o deixam. A concorrência diminui, e os comerciantes remanescentes estão em condições de aumentar seus preços e, com isso, seus lucros. Esse aumento dos lucros é exatamente o suficiente para compensar os comerciantes remanescentes por suas suscetibilidades elevadas. A razão, então, para que os preços não sejam mais altos do que os são, no gueto, é que esses comerciantes têm uma grande habilidade de suportar os riscos, o desprezo e os abusos. Em vista disso, o comerciante do gueto que cobra preços exorbitantemente altos pode ser considerado um benfeitor, pois é a sua capacidade de resistir às pressões que lhes são impostas que mantém os preços no gueto não mais altos do que os são. Não fosse por essa habilidade, os preços no gueto seriam ainda mais altos. Outro aspecto surpreendente deveria ser considerado. O vilão, se é que existe, não é o comerciante do gueto, cuja tolerância aos ultrajes mantém os preços baixos. Os vilões,
Ao contrário, são os que o submetem ao desprezo e abuso e caluniam-no, dizendo que cobra preços altos por mercadoria barata. São esses nababos falaciosos do negativismo que são instrumentais para manter altos os preços no gueto. São esses reclamões irritados, geralmente políticos e líderes da comunidade local, em busca de poder e de uma base política, quem faz subir o diferencial de lucro do equilíbrio necessário para manter os comerciantes no gueto. Se eles parassem com suas inadvertidas condenações, diminuiriam as desvantagens não pecuniárias do comércio no gueto, juntamente com o diferencial de preço de equilíbrio, e, com isso, os preços no gueto. Por mais paradoxal que possa ser, os mais vociferantes em suas queixas contra os altos preços cobrados pelos comerciantes do gueto são os verdadeiros responsáveis por manter esses preços mais altos do que, de outra forma, seriam. Essa análise não se restringe aos casos em que a comunidade do gueto é negra, e os comerciantes são brancos, pois os riscos de roubo, incêndios e danos por vandalismo e tumultos fazem com que igualmente um comerciante negro ou porto-riquenho suba aos preços também. E o consequente abuso a que ele está sujeito leva a um aumento de preço ainda maior. Como se não bastasse, o comerciante membro de uma minoria ainda tem de suportar uma crítica mais dolorosa, a acusação de que é um traidor de seu grupo étnico. A análise, então, aplica-se ainda mais quando negros e porto-riquenhos começam a substituir os brancos como comerciantes. As restrições só podem ser prejudiciais. Os efeitos de uma lei proibindo o comerciante do gueto de cobrar preços mais altos do que os cobrados nos outros lugares podem, agora, ser avaliados. Eles simplesmente levariam os comerciantes a abandonarem o gueto. Custos de negociação mais altos, sem haver oportunidade alguma de recuperá-los através de preços mais altos, significam menos lucro. Nenhum comerciante persistiria, voluntariamente, numa situação de negócios dessas. Na verdade, os comerciantes não ficam nos guetos, a não ser que possam ter um lucro maior do que em qualquer outra parte, para compensá-los das desvantagens não pecuniárias. Se a proibição fosse estritamente cumprida, praticamente todos os comerciantes deixariam o gueto e tentariam a sorte em outra parte qualquer, ficando só uma fração mínima deles. Os fregueses, então, seriam forçados a fazer o fila nos estabelecimentos disponíveis, com isso reduzindo os custos e aumentando a receita, até o ponto em que os comerciantes pudessem ser compensados pelos elevados custos de operarem no gueto. Mas isso significa que os moradores do gueto teriam de esperar nas filas horas a fio para fazer uma compra. E é mais do que provável que os fregueses submetessem os comerciantes do gueto a um abuso ainda maior pelo serviço ainda pior que estariam recebendo. Essas turbas poderiam até se mostrar incontroláveis. Numa situação dessas, os poucos comerciantes remanescentes seriam forçados a fecharem as portas. Os cidadãos do gueto, os líderes da comunidade, os esclarecidos e os críticos então condenariam os comerciantes do gueto por abandonarem a comunidade. A saída dos comerciantes do gueto causaria dor e sofrimento numa escala verdadeiramente monumental. Os moradores do gueto seriam obrigados a viajar grandes distâncias para fazerem compras do que antes eram feitas em seus bairros. Pagariam preços ligeiramente mais baixos por produtos de qualidade levemente superior. Mas essas vantagens seriam mais do que neutralizadas pelas passagens extras e o tempo perdido no trânsito. Sabemos disso, porque essas opções estão sempre à disposição dos moradores do gueto. Uma vez que as pessoas do local compram dos estabelecimentos do bairro, devem achar que é melhor fazerem as compras pertinho de casa. Os moradores do gueto não poderiam sequer fazer arranjos uns com os outros, pelos quais alguns deles fariam as compras para o restante. Isso, implicitamente, converteria alguns deles em comerciantes do gueto,
E esses novos comerciantes teriam as mesmas opções que possuíam os antigos. Não há razão para se supor que ficariam indiferentes aos incentivos financeiros que tinham levado os antigos a saírem do gueto. A única forma racional dos moradores do gueto lidarem com essa situação descontrolada seria formarem uma cooperativa de compras cujos membros ajudariam uns aos outros na árdua tarefa de fazer compras. Mas fazer isso seria voltar a um tipo de vida no qual conseguir alimento era uma tarefa que consumia muito tempo. Em vez de desenvolverem habilidades como produtores e saírem da pobreza, os moradores do gueto ficariam limitados a trabalhar em esquemas cooperativistas tornados necessários pelo desaparecimento dos comerciantes do gueto. A prova de que esta é uma alternativa ineficiente é o fato de não ser usada, atualmente, face à existência do comerciante do gueto. Se essas restrições chegassem a ser aprovadas, as forças progressistas do planejamento municipal sem dúvida surgiriam com a solução alternativa de deixar o governo assumir o controle, estatizando os estabelecimentos do gueto. A lógica, aqui, desafia a análise, pois, já que está claro que a intervenção do governo acima de tudo geraria o caos, proibindo os diferenciais de preço no gueto, como pode a solução residir em ainda mais intervenção do governo? O primeiro problema com a solução sugerida é que ela é imoral. Implica obrigar todo mundo a pagar por um negócio estatal de alimentos, queira ou não. Isso também reduz a liberdade dos cidadãos, ao proibi-los de ingressarem nesse ramo. O segundo problema é de ordem prática. Com base nas evidências existentes, uma solução dessas seria impraticável. Até agora, todos os envolvimentos do governo na economia têm sido marcados pela ineficiência, venalidade e corrupção, e as evidências sugerem que isso não é meramente acidental. A ineficiência é fácil de explicar, mas muito difícil de compreender. De um empreendimento do governo pode-se esperar que seja ineficiente, porque é imune ao processo seletivo de mercado. No mercado, os empresários mais aptos a satisfazer os desejos do consumidor colhem os maiores lucros. Inversamente, os menos eficientes, que proporcionam uma menor satisfação ao cliente, sofrem prejuízos. Estes, portanto, tendem a sair do mercado, possibilitando aos mais afeitos a satisfazerem o consumidor crescerem e se expandirem. Esse processo contínuo de seleção do mais capaz assegura a eficiência dos empresários. Uma vez que o governo é imune a ele, fracassa em regular a atividade econômica governamental. A venalidade e a corrupção do governo são, como se não bastasse, até mais fáceis de se observar. O difícil, porém, é imaginar que a corrupção seja parte necessária do funcionamento dos negócios governamentais. Isso é mais difícil de compreender, por causa de nossa suposição básica sobre as motivações daqueles que entram no governo. Prontamente admitimos que as pessoas entram num negócio a fim de ganhar dinheiro, prestígio ou poder. Essas são as forças básicas que impulsionam o homem. Mas, quando se trata do governo, perdemos o contato com essa visão. Achamos que os que se colocam a serviço do governo estão acima do bem e do mal, que são neutros e objetivos. Podemos admitir que alguns funcionários do governo sejam venais, corruptos, e estejam em busca de lucro, mas os consideramos exceções à regra. A motivação básica dos que trabalham no governo, insistimos em pensar, é servirem abnegadamente ao próximo. Já é tempo de colocar sem dúvida esse conceito errôneo. Os indivíduos que entram no governo não são diferentes de qualquer outro grupo. Estão sujeitos a todas as tentações humanas. Sabemos que podemos admitir o interesse em favor próprio de parte de homens de negócios, sindicalistas e outros. Da mesma forma, devemos admitir que essas características são claramente operantes também nos funcionários do governo. É quase desnecessário destacar a importância de todas as falhas do governo na área de alimentos, subsídios agrícolas, tarifas, preços mínimos, preços máximos e as políticas de não plante nesta terra. Evidentemente, esses programas não são meramente tentativas ineficientes de prover o bem-estar público, embora o sejam.
em geral. Mas os privilégios a grandes fazendeiros e os pagamentos para não plantarem alimentos também são tentativas mal disfarçadas de fraudar o público. Se o comerciante do gueto viesse a ser o governo, a situação ficaria muito pior do que com os comerciantes privados do gueto. Os dois grupos buscam lucro. A única diferença é que um tem o poder de nos obrigar a obedecer. Os comerciantes privados podem apenas competir. O especulador. Morte aos especuladores. É a palavra de ordem durante todas as épocas de carestias que existiram. Articulada por demagogos que pensam que o especulador causa a morte pela fome, ao fazer subirem os preços dos alimentos. Esse grito é apoiado com fervor pelas massas de analfabetos em economia. Esse tipo de ideia ou, antes, de falta de ideia tem permitido a ditadores que imponham até pena de morte a comerciantes de alimentos que cobram preços altos em tempos de escassez. E sem o menor protesto daqueles geralmente envolvidos com direitos e liberdades civis. Ainda que a verdade dos fatos seja que, longe de causar a morte por fome ou a carestia, é o especulador quem as evita. E, longe de salvaguardar a vida das pessoas, é o ditador quem tem de arcar com a responsabilidade maior, por ser o primeiro a causar a escassez. Assim, o ódio popular pelo especulador é uma perversão da justiça tão grande quanto se possa imaginar. Podemos observar melhor isso ou considerar que o especulador é uma pessoa que compra e vende mercadorias com a intenção de lucro. Ele é aquele que, segundo a velha frase, tenta comprar na baixa e vender na alta. Mas o que comprar na baixa, vender na alta e conseguir grandes lucros tem a ver com salvar as pessoas de morrerem de fome. Adam Smith explicou isso melhor com a doutrina da mão invisível. Segundo essa doutrina, todos os esforços do indivíduo para empregar seu capital de modo que ele produza, podem ser do maior valor. Em geral, ele não pretende promover o interesse público, nem sabe quanto está promovendo. O que pretende é apenas sua própria segurança, seu próprio ganho. É levado, como que por uma mão invisível, a promover um fim que não fazia parte de sua intenção. Ao perseguir seu próprio interesse, não raro promove o interesse da sociedade de forma mais eficaz do que quando realmente tem a intenção de promovê-lo. O especulador bem-sucedido, portanto, agindo em seu próprio interesse egoísta, não sabendo, nem se importando com o bem público, promove-o. Em primeiro lugar, o especulador diminui os efeitos da escassez, ao estocar alimentos em épocas de fartura, por motivos de lucro pessoal. Ele compra e estoca alimentos para o dia em que possam escassear, possibilitando-lhe vendê-los a um preço mais alto. As consequências de sua atividade são de longo alcance. Elas atuam como um sinal, para outras pessoas na sociedade, que são encorajadas, pela atividade do especulador, a fazerem mesmo. Os consumidores são encorajados a comerem menos e economizarem mais. Os importadores, a importarem mais. Os produtores rurais, a aumentarem suas plantações de cereais. Os construtores, a construírem mais instalações para a estocagem. E os comerciantes, a estocarem mais alimentos. Assim, seguindo a doutrina da mão invisível, o especulador, através de sua atividade de busca de lucro, faz com que sejam estocados mais alimentos em anos de fartura do que os seriam, com isso diminuindo os efeitos dos anos magros que estiverem por vir. Entretanto, serão levantadas objeções de que essas consequências boas somente têm lugar se o especulador está certo, em sua avaliação das condições futuras. E se ele está errado, e se prevê anos de fartura e, ao vender, encoraja outros a fazerem mesmo, e se seguem anos magros. Neste caso, ele não é responsável por aumentar a gravidade da escassez. Sim, se o especulador está errado, ele é responsável por um grande dano. Mas há forças poderosas em ação que tendem a eliminar os especuladores incompetentes. Assim, o perigo que representam e o dano que causam são mais teóricos do que reais. O especulador que faz conjecturas erradas sofre prejuízos financeiros graves. Comprar na alta e vender na baixa pode desorientar a economia, mas certamente é devastador para o especulador, que, comparativamente,
não passa de um livro de bolso. Não se pode esperar que um especulador tenha um recorde perfeito de previsões, mas, se ele erra com mais frequência do que acerta, tende a perder seu capital. Com isso, não permaneça em posição de poder aumentar, com seus erros, a gravidade da escassez. A mesma atividade que prejudica o público, automaticamente prejudica o especulador e, com isso, impede-o de continuar tal atividade. Assim, a qualquer dado tempo, é provável que os especuladores existentes sejam muito eficientes mesmo e, portanto, benéficos à economia. Comparemos isso à atividade dos órgãos do governo, quando estes assumem a tarefa do especulador, de estabilizar o mercado de alimentos. Eles também tentam acertar o estreito limite entre estocar alimentos de menos e estocá-los demais. Mas, se erram, não estão sujeitos a serem eliminados. O salário de um funcionário do governo não sobe nem cai com o insucesso de suas atividades de especulação. Já que não é seu próprio dinheiro que é ganho ou perdido, pode-se esperar que o cuidado com que fazem suas especulações deixe muito a desejar. Não há qualquer aperfeiçoamento diário, automático e contínuo da precisão dos burocratas, como acontece com os especuladores privados. Persiste a objeção, por várias vezes citada, de que o especulador causa a alta dos preços dos alimentos. Se estudarmos cuidadosamente sua atividade, entretanto, veremos que o efeito total nada mais é do que a estabilização dos preços. Em épocas de fartura, quando os preços dos alimentos caem extraordinariamente, o especulador compra. Ele retira do mercado uma quantidade de alimentos, fazendo, com isso, subirem os preços. Nos anos de escassez que se seguem, esse estoque de alimentos vai para o mercado, fazendo com que os preços caiam. Naturalmente, os alimentos têm grande valor em tempo de escassez, e o especulador os vende por um preço maior do que o de compra original. Mas os alimentos não ficam tão caros quanto ficariam na falta de sua atividade. Devemos lembrar que o especulador não causa a escassez de alimentos, que, em geral, é resultado de safras ruins e de outros desastres naturais ou produzidos pelo homem. O efeito do especulador sobre os preços dos alimentos é o de estabilizá-los. Em tempos de abundância, quando os preços estão baixos, o especulador, ao comprar e estocar alimentos, faz com que subam. Em época de escassez, quando os preços estão altos, o especulador vende, fazendo com que os preços caiam. O efeito, para o especulador, é ter lucros. Isso não é abominável. Ao contrário, o especulador presta um serviço valioso. Ainda assim, ao invés de respeitarem o especulador, os demagogos e seus seguidores insultam-no. Mas proibir a especulação com alimentos teria, sobre a sociedade, o mesmo efeito de impedir que os esquilos estocassem nozes para o inverno. Levaria à fome. O importador. O Sindicato Internacional dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário Feminino, SITVF, lançou recentemente uma campanha publicitária estranha, extensa e cara. Seu apelo racista e jingoísta não tem paralelo. O tema da campanha é que os estrangeiros desonestos e indignos estão tirando os empregos dos americanos, honestos, honrados e retos. Talvez o anúncio mais notório da série seja o que mostra uma bandeira americana tendo, abaixo, a legenda fabricada no Japão. Outro mostra a figura de uma luva de beisebol com a legenda O Grande Jogo Não Americano. Um quadro que segue explica que as luvas de beisebol e as bandeiras americanas são importadas. A raison d'être, dizem, para esses ataques mordazes das importações, é que elas geraram o desemprego nos Estados Unidos. E, em nível superficial, o argumento parece plausível. Afinal de contas, cada bandeira americana ou luva de beisebol que poderia ser produzida internamente, mas que, ao invés disso, foi importada, representa trabalho que poderia ter sido produzido por americanos. Certamente, isso significa menos empregos para os trabalhadores americanos do que, não fosse o caso, significaria. Se o argumento estivesse limitado a este aspecto, a campanha do SITVF pela restrição das importações, se não sua proibição, seria acertada. Entretanto, o argumento é falacioso, e as consequências às quais leva,
de forma lógica, são claramente insatisfatórias. A premissa que justifica o protecionismo em nível nacional também o justifica em nível estadual. Devemos ignorar a impossibilidade política, inconstitucionalidade, de um Estado fixar tarifas entre ele e outros Estados. Isso é, afinal de contas, irrelevante para o argumento econômico do anticomércio livre STVF. Teoricamente, qualquer dos estados poderia justificar sua política exatamente da mesma forma como uma nação pode fazê-lo. Por exemplo, o estado de Montana poderia barrar as importações de outros estados, com a justificativa de que representam mão de obra em que poderia ser empregado, e não foi, um montanense. Caberia, então, um programa com os produzidos em Montana. Este seria tão ilógico e impróprio quanto a campanha Compre os Americanos, do STIVF. O argumento, porém, não fica em nível estadual. Pode, com idêntica justificativa, aplicar-se às cidades. Consideremos a importação de uma luva de beisebol pela cidade de Billings, em Montana. A produção desse item poderia ter gerado emprego para um habitante de Billings, mas não gerou. Ao contrário, criou empregos para, digamos, os cidadãos de Roundup, em Montana, onde foi produzido. Os vereadores da cidade de Billings poderiam adotar a posição do STIVF e, patrioticamente, declarar uma moratória sobre o comércio entre os cidadãos de sua cidade e os agressores econômicos estrangeiros de Roundup. Essa tarifa, como as das subdivisões políticas maiores, se destinaria a salvar os empregos dos habitantes da cidade. Mas não há qualquer razão lógica para parar o processo em nível de cidade. A tese do STIVF pode logicamente ser estendida aos bairros de Billings ou às ruas dos bairros. Compre o que é produzido na rua Elma ou pare de exportar empregos para a rua Maple poderiam se tornar palavras de ordem para os protecionistas. Da mesma forma, os moradores de uma quadra qualquer da rua Elm poderiam se voltar contra seus vizinhos de alguma outra quadra da rua. E o argumento ainda poderia não parar por aí. Teríamos de concluir que se aplica até aos indivíduos. Pois é claro que, toda vez que um indivíduo faz alguma compra, ele está preterindo sua manufatura própria. Cada vez que compra um par de sapatos, um par de calças, uma luva de beisebol ou uma bandeira, está gerando oportunidades de emprego para uma outra pessoa e, com isso, abrindo mão dessas oportunidades. Portanto, a lógica interna do argumento protecionista do STIVF conduz à insistência por absoluta autossuficiência, ao total interesse econômico de deixar de comercializar com todas as outras pessoas e a manufatura própria de todos os itens necessários ao bem-estar. É claro que esse ponto de vista é absurdo. A estrutura toda da civilização repousa no apoio e cooperação mútuos e no comércio entre as pessoas. Defender a cessação de todo o comércio é um contrassenso, e ainda assim é o que, inevitavelmente, decorre da postura protecionista. Aceitando-se o argumento para a proibição do comércio em nível de país, não há qualquer ponto lógico no qual ele cesse, em nível de estado, cidade, bairro, rua ou quadra. O único ponto de parada é o indivíduo, que é a menor unidade possível. Premissas que, inevitavelmente, levam a uma conclusão absurda são, elas próprias, absurdas. Assim, por mais convincente que o argumento protecionista possa aparecer na superfície, há algo de terrivelmente errado com ele. Especificamente, a essência da falácia é uma falta de compreensão da natureza e função do livre comércio. O comércio, acreditamos, suplanta o fogo, a roda e tudo mais que possa explicar a superioridade do homem sobre os animais, pois somente ele possibilita a especialização e a divisão do trabalho. Na vida diária, as pessoas consomem, praticamente, centenas de milhares de diferentes itens, todos os anos. Se não fosse pela especialização, cada pessoa seria obrigada a manufaturar ela mesma esses itens. Essa seria uma tarefa impossível. A verdade é que as pessoas não seriam capazes de produzir sequer alimentos o suficiente para si próprias, quanto mais produzir sozinhas todos os outros bens que pudessem desejar. A produção eficiente de alimentos envolve a produção de muitas outras coisas,
inclusive bens de capital. A produção dessas coisas envolveria cada pessoa na manufatura de todos os itens que hoje está distribuída por toda a população. É bem verdade que sem o fogo, a roda e demais fatores que contribuíram para a civilização, a humanidade ainda se encontraria num estado bem triste. Mas sem a especialização, já que seria impossível para praticamente qualquer pessoa até mesmo alimentar a si própria, cada um de nós se defrontaria com a fome e a morte. Com especialização, cada pessoa pode limitar seus esforços produtivos àquelas áreas em que atua melhor. Mas o comércio é a cavilha que sustenta esse sistema. Sem a possibilidade de comércio, as pessoas amontoariam quantidades enormes de alfinetes de segurança, clipes para papel ou o que quer que fosse, inaproveitáveis. Sem a possibilidade de comércio, desapareceria um incentivo para especialização e a divisão do trabalho. Cada um seria forçado a retomar a tentativa suicida de se tornar autossuficiente. 2. Outra razão significativa para rejeitar o argumento protecionista é que ele deixa de levar em conta as exportações. É bem verdade que, para cada bandeira americana ou luva de beisebol importadas pelos Estados Unidos, perdem-se alguns empregos no país. Mas o que os protecionistas convenientemente esquecem é que, para cada emprego perdido na indústria que serve o mercado interno, devido à concorrência das importações, pode ser gerado outro no mercado de exportação. Admitamos que os estados de Vermont e da Flórida sejam autossuficientes. Ambos produzem, entre outras coisas, xarope de bordo e laranjas. Devido às diferentes condições climáticas, o xarope de bordo é escasso e caro na Flórida, e as laranjas são escassas e caras em Vermont. Em Vermont, as laranjas têm de ser cultivadas em estufas, e na Flórida, o xarope de bordo vem de bordos cultivados em espaços especialmente climatizados. O que aconteceria se, de repente, os dois estados começassem a comercializar um com o outro? Vermont, naturalmente, começaria a importar laranjas, e a Flórida importaria xarope de bordo. Estivesse o STIVF ou qualquer outro grupo de pressão protecionista em cena, este logo alegaria que, importando xarope de bordo, a Flórida arruinaria o pequeno setor de xarope de bordo do estado, e que, importando laranjas, Vermont arruinaria seu próprio setor de produção de laranjas. Os protecionistas ignorariam o fato de que seriam gerados novos empregos na produção de laranjas, na Flórida, e na produção de xarope de bordo, em Vermont. Dirigiriam nossa atenção para os empregos perdidos devido às importações e ignorariam por completo os empregos gerados em virtude das exportações. É verdade que seriam perdidos empregos no setor de laranjas, em Vermont, e no setor de xarope de bordo, na Flórida. Mas não é menos verdade que os empregos aumentariam no setor de xarope de bordo, em Vermont, e no setor de laranjas, na Flórida. Pode ser, também, que houvesse menos empregos em ambos os setores nesses dois estados, uma vez que o cultivo de laranjas pudesse ser feito com menos mão de obra na Flórida do que em Vermont, e o xarope de bordo pudesse ser produzido com mais eficiência em Vermont do que na Flórida. Mas, longe de ser um efeito negativo, esta é uma das vantagens do comércio. Os trabalhadores liberados por esses setores ficariam disponíveis para projetos que antes não podiam ser empreendidos. Por exemplo, se não existisse um sistema moderno de transporte, e a indústria tivesse de confiá-lo a indivíduos, que carregaria nas costas cargas de 100 libras, centenas de milhares de pessoas precisariam ser tiradas de outras áreas para atender às necessidades do setor de transporte. Com isso, muitos projetos e atividades teriam que ser abandonados. Com métodos modernos, menos trabalhadores seriam necessários. Os trabalhadores excedentes, com isso, ficariam liberados para outras áreas, com todos os benefícios daí decorrentes para a sociedade. Se haveria ou não menos empregos na produção de laranjas e de xarope de bordo, iria depender, em última análise, da forma pela qual as pessoas desejassem gastar sua nova renda gerada. Somente se essas pessoas decidissem gastar toda sua nova renda gerada em laranjas e xarope de bordo,
é que o número total de empregos nesses dois setores não mudaria, após ter começado o comércio. Então, o mesmo número de trabalhadores produziria mais xarope de bordo e mais laranjas. O mais provável, porém, é que as pessoas decidissem gastar parte de sua nova renda nesses dois produtos, e o resto, em outros artigos. Neste caso, o nível de emprego nessas duas áreas cairia um pouco, embora essa força de trabalho reduzida até pudesse ser capaz de produzir mais do que antes, mas aumentaria o nível de emprego nos setores cujos produtos fossem os mais procurados pelos consumidores. Encarada em sua totalidade, então, a abertura do comércio entre as duas regiões beneficiaria ambas. Embora o nível de emprego caísse nos setores suplantados pelas importações, ele subiria nos setores que atendessem o mercado de exportação, e nas novas indústrias que se desenvolveriam graças à disponibilidade de mão de obra. Mas os protecionistas não estão de todo errados. O comércio realmente traz problemas aos setores suplantados, e alguns trabalhadores sofrem. A curto prazo, não haveria mais, por exemplo, uma grande demanda por vermontenses especializados na produção de laranjas, ou por trabalhadores da Flórida que produzissem xarope de bordo. Haveria empregos para essas pessoas em outros setores, mas, como precisariam ingressar nesses campos como principiantes, provavelmente teriam de aceitar salários menores. E também precisariam de um considerável retreinamento. Surge, então, a questão: quem deveria pagar o retreinamento, e quem deveria arcar com o prejuízo associado aos salários mais baixos no novo setor? Os protecionistas, é claro, defenderiam que o governo ou os capitalistas teriam de ficar com a conta. Mas isso não se justifica. Em primeiro lugar, deve-se observar que apenas os trabalhadores mais habilitados enfrentariam um corte de salário devido à mudança para um novo setor. Os demais entrariam no novo setor com o mesmo nível de salário que tinham no antigo. Em vez de varrer o chão de uma fábrica de xarope de bordo, varreriam o chão de, talvez, uma fábrica de produtos têxteis. Já os operários mais habilitados contariam com habilidades específicas que teriam mais valor num setor do que em outro. Estes não teriam a mesma utilidade no novo setor e não poderiam exigir o mesmo salário. Em segundo, deve-se entender que o operário especializado é um investidor, da mesma forma que o capitalista. O capitalista investe em coisas materiais, e o trabalhador investe em suas habilidades, em seu preparo profissional. Todos os investidores têm uma coisa em comum, que é a incerteza do retorno de seu investimento. De fato, quanto maior o risco envolvido, mais o investidor pode ganhar. No exemplo dado, a razão, em parte, de os produtores de laranjas especializados, em Vermont, e os produtores especializados de xarope de bordo, na Flórida, estarem ganhando altos salários antes do advento do comércio entre os dois estados, era o risco de que tal comércio pudesse vir a acontecer algum dia. Os produtores de laranjas especializados, agora que precisariam deixar o setor em que eram especialistas muito bem pagos, deveriam ser subsidiados em seu retreinamento e compensados pelo corte de salário que teriam de aceitar no interim do retreinamento, ou deveriam arcar eles próprios com as despesas e perdas. Parece claro que qualquer subsídio seria uma tentativa de manter o operário especializado no estilo ao qual ele se acostumara, sem pedir a ele que arcasse com qualquer dos riscos que tornaram possível aquele elevado padrão de vida de quando trabalhava no antigo setor. Além disso, um subsídio desses, originário da receita de impostos que são pagos principalmente pelos pobres, constituiria um subsídio obrigatório a trabalhadores especializados ricos, por parte de trabalhadores pobres e não especializados. 3. Consideremos, agora, uma situação que, na superfície, parece ser a concretização do pesadelo dos protecionistas. Imaginemos que haja um país capaz de suplantar a produção dos demais em todos os setores. Suponhamos que o Japão, o bicho-papão do STIVF, pudesse produzir tudo com mais eficiência do que os Estados Unidos, não só bandeiras, luvas de beisebol, rádios, televisores, automóveis e gravadores, mas tudo. Seria válida, então,
A alegação do STF de que deveríamos, forçosamente, restringir o comércio. A resposta é que jamais se justifica restringir o comércio entre dois adultos que nele consentem, ou mesmo entre nações de adultos que nele consentem, pelo menos não com a desculpa de que prejudicará uma delas. Pois, se uma das partes envolvidas nesse comércio julgasse prejudicial, simplesmente o recusaria. A proibição não seria necessária. E, se ambas as partes consentissem no comércio, que direito teria uma terceira parte de proibi-lo? A proibição equivaleria a negar a maioridade de uma ou de ambas as partes comerciantes, tratando-as como adolescentes que não tivessem noção para o direito de assumir obrigações contratuais. Apesar de todos esses argumentos morais, os protecionistas ainda insistiriam em proibir o comércio, com a justificativa de que se sucederia um desastre se isso não fosse feito. Imaginemos a situação que existiria entre os Estados Unidos e o Japão, nas condições vislumbradas segundo o pesadelo. Supostamente, o Japão exportaria bens e serviços, sem importar nada dos Estados Unidos. Isso traria prosperidade à indústria japonesa, e depressão americana. Eventualmente, o Japão supriria todas as nossas necessidades, e, como não haveria exportações para contrabalançar isso, a indústria americana se encaminharia para uma tormentosa paralisação. O desemprego alcançaria proporções epidêmicas, e haveria uma total dependência do Japão. Essa descrição pode soar um tanto absurda, ainda que a história do protecionismo nos Estados Unidos e o sucesso da campanha do STF indiquem que esses pesadelos merecem mais crédito do que se possa imaginar. Talvez esse sonho terrível prevaleça, porque é mais fácil recuarmos, horrorizados, diante dele, do que o enfrentarmos de cabeça erguida. Ao considerarmos esse pesadelo, surge a questão de com que os americanos iriam comprar os artigos japoneses. Não poderiam usar o ouro, nem quaisquer outros metais preciosos monetários, porque o próprio ouro é uma mercadoria. Se os americanos usassem ouro para pagar as importações, na verdade estariam exportando ouro. Isso se contraporia à perda de empregos devido às importações, e estaríamos de volta à situação protótipo. Os americanos poderiam perder empregos na produção de rádios e televisores, mas os ganhariam na mineração de ouro. A economia americana lembraria da África do Sul, que paga suas importações, em grande parte, com exportações de ouro. O único outro meio de pagamento seria na forma de dólares dos Estados Unidos. Mas o que os japoneses iriam fazer com dólares? Existem apenas 3 possibilidades. Poderiam nos devolver esses dólares em pagamento de nossas exportações para eles. Poderiam ficar com esses dólares, ou poderiam gastá-los em produtos de outros países que não os Estados Unidos. Se optassem pela última alternativa, os países com quem comercializassem teriam as mesmas 3 opções: gastar nos Estados Unidos, acumular, ou gastar em outros países, e assim por diante, para os outros países com quem esses, por sua vez, comercializassem. Se dividirmos o mundo em 2 partes, os Estados Unidos e todos os outros países, podemos ver que as 3 possibilidades se reduzem a 2. Ou o papel moeda que mandamos para fora volta, para comprar nossas mercadorias, ou não volta. Admitamos que acontecesse a pior das possibilidades, que, de nosso dinheiro, não voltasse nada para estimular nossas exportações. Longe de ser um desastre, como alegam os protecionistas, na verdade isso seria uma perfeita bênção. Os dólares de papel que estaríamos mandando para o exterior seriam apenas isto: papel. Papel sem valor. E nem teríamos que desperdiçar muito papel. Poderíamos simplesmente imprimir dólares com mais zeros. Assim, segundo esse pesadelo do STF, o Japão estaria nos mandando os produtos de sua indústria, e nós estaríamos mandando para o Japão nada mais do que pedaços de papel verde com muitos zeros impressos. Isso seria um caso exemplar de dádiva. A recusa dos estrangeiros de cobrarem seus dólares equivaleria a um enorme presente para os Estados Unidos. Receberíamos os produtos, e eles receberiam papel sem valor. Contrariamente às fantasias do STF e de outros grupos protecionistas,
Os que recebem grandes doações não costumam sofrer indizíveis agonias. Israel recebeu indenizações da Alemanha, por muitos anos, e doações dos Estados Unidos, sem quaisquer efeitos deletérios óbvios. O país recipiente não precisa descontinuar sua produção própria, pois os desejos das massas são infinitos. Se os japoneses dessem um Toyota para cada indivíduo nos Estados Unidos, estes logo iriam querer 2, 3 ou muitos Toyotas. Evidentemente, é inconcebível para os japoneses, ou quaisquer outros, um alto sacrifício como esse, de ao menos tentarem saciar todos os desejos do povo americano sem recompensa. E, ainda assim, só se eles conseguissem realizar essa façanha impossível, é que as indústrias nacionais entrariam em colapso, porque então todo mundo teria toda a quantidade que quisesse de tudo. Mas, nesse exemplo imaginário, o colapso da indústria nacional seria algo elogiável, e não condenável. As pessoas nos Estados Unidos somente descontinuariam toda a produção, se sentissem terem posses materiais que bastassem e que continuariam a ter bastante no futuro. Uma situação dessas, não só não seria horrível, como seria saudada pelos americanos como o que mais se aproximaria de uma utopia. Na realidade, é claro, os japoneses e os outros não ficariam satisfeitos em empilhar os dólares que lhes dessemos em pagamento de seus produtos. Assim que seus saldos de dólares ultrapassassem o nível que tivessem estabelecido, os devolveriam, com isso estimulando a produção dos Estados Unidos para o mercado de exportação. Eles poderiam comprar produtos dos Estados Unidos e, assim, estimular diretamente as exportações deste país. Ou poderiam exigir ouro por seus dólares, questionar o valor dos dólares, compelindo-os a uma desvalorização que tornaria as exportações americanas mais competitivas nos mercados mundiais. De qualquer forma, os dólares voltariam para os Estados Unidos, e nossas indústrias nacionais que servissem o mercado de exportação seriam estimuladas. A queda de emprego havida em virtude das importações seria compensada com aumento de empregos em outra parte, exatamente como no exemplo de Vermont e Flórida, porque os japoneses iriam comercializar com um país cuja manufatura fosse menos eficiente do que a sua. Por causa da diferença entre as chamadas vantagem absoluta e vantagem comparativa, o comércio ocorre entre duas partes: países, estados, cidades, vilarejos, bairros, ruas, pessoas, não de acordo com a sua capacidade absoluta de produzir, mas sim de acordo com a sua capacidade relativa. O exemplo clássico é o do melhor advogado da cidade que também é o melhor datilógrafo. Esta pessoa tem uma vantagem absoluta sobre sua secretária, de fornecer ambos os serviços, de advocacia e de datilografia. Não obstante, o advogado decide se especializar na profissão na qual ele tem uma vantagem comparativa, a advocacia. Pois suponhamos que ele é 100 vezes melhor, como advogado, do que sua secretária, mas apenas 2 vezes melhor como datilógrafo. É mais vantajoso para ele dedicar-se à profissão de advogado e contratar, comercializar com uma datilógrafa. A secretária possui uma vantagem comparativa em datilografia. Ela tem apenas 1% de eficiência em direito, comparada a seu empregador, mas a metade da eficiência que ele tem em datilografia. Mesmo sendo pior em ambas as habilidades, ela é capaz de ganhar a vida comercializando-as. O Japão de nosso exemplo tinha uma vantagem absoluta na produção de todas as mercadorias. Mas, quando os japoneses nos devolvessem nossos dólares em troca de produtos nossos, os Estados Unidos exportariam os produtos nos quais eles tivessem uma vantagem comparativa. Se fôssemos 50% bons em relação aos japoneses na produção de farinha, mas bons apenas 25% na produção de rádios, exportaríamos farinha em pagamento de nossa importação de rádios. E todos sairíamos ganhando. Assim, não importa qual situação seja conjecturada, até mesmo a mais extrema, o argumento protecionista demonstra ser inadequado. Porém, devido à potencialidade emocional de seu apelo, os importadores muito vêm sendo vilipendiados. Por sua persistência numa tarefa que é inerentemente útil,
Os importadores deveriam ser encarados como os grandes benfeitores que são. O intermediário. Dizem que os intermediários são os exploradores. Pior, até, do que outros aproveitadores, que pelo menos prestam algum tipo de serviço. O intermediário é considerado totalmente improdutivo. Ele compra um produto que outra pessoa produziu e revende-o a um preço mais alto, sem ter acrescentado a ele o que quer que seja, exceto custo, para o consumidor. Se não houvesse intermediários, mercadorias e serviços seriam mais baratos, sem redução de quantidade ou qualidade. Embora esse conceito seja popular e o que prevalece, ele é incorreto. Revela uma ignorância chocante sobre a função dos intermediários, que, ao contrário, prestam um serviço. Se eles fossem eliminados, a ordem toda da produção cairia no caos. A oferta de bens e serviços seria reduzida, se é que haveria alguma, e o volume de dinheiro que teria de ser gasto para obtê-los aumentaria violentamente. O processo de produção de uma mercadoria típica consiste de matérias-primas que têm de ser reunidas e trabalhadas. O maquinário e outros fatores utilizados na produção precisam ser adquiridos, instalados, consertados, etc. Ao obter-se o produto final, este tem de ser segurado, transportado, e deve-se fazer um acompanhamento. O produto tem de ser anunciado e vendido no varejo. Devem ser mantidos registros. O trabalho jurídico e fiscal tem de ser feito, e as finanças precisam estar em perfeita ordem. A produção e o consumo de nossa mercadoria típica poderiam ser descritos da seguinte forma. O número 10 representa o primeiro estágio na produção de nossa mercadoria, e o número 1, o último, quando a mercadoria está nas mãos do consumidor. Os números 2 até 9 indicam os estágios intermediários da produção. Todos estes são manipulados por intermediários. O número 4, por exemplo, pode ser um publicitário, varejista, atacadista, corretor, agente, intermediário, financiador, montador ou transportador. Independentemente de seu título ou função específicos, o intermediário compra o produto do número 5 e revende-o ao 3. Sem especificarmos o que ele faz ou mesmo sabendo exatamente, fica óbvio que o intermediário executa um serviço necessário, de forma eficiente. Se esse serviço não fosse necessário, o número 3 não compraria o produto do número 4 por um preço mais alto do que aquele pelo qual poderia comprá-lo do número 5. Se o número 4 não estivesse prestando um serviço de valor, o número 3 cortaria o intermediário número 4 e falo-ia a ele mesmo. Também é certo que o número 4, embora desempenhando uma função necessária e de forma eficiente, não cobra demais por seus esforços. Se o fizesse, isso contribuiria para que o número 3 o evitasse, assumindo ele próprio a tarefa ou subcontratando outro intermediário. Além disso, se o número 4 estivesse obtendo um lucro maior do que obtido nos demais estágios da produção, a tendência seria os empresários dos outros estágios se deslocarem para esse estágio e comprimirem o percentual de lucro até que este equivalesse ao lucro obtido nos outros estágios, proporcionalmente ao risco e incerteza. Se os intermediários do estágio número 4 fossem eliminados através de um decreto, suas tarefas teriam de ser assumidas pelos do número 3, pelos do número 5 ou por outros, ou não seriam feitas. Se os do número 3 ou os do número 5 assumissem as tarefas, o custo da produção aumentaria. O fato de que eles negociavam com os do número 4 enquanto isso era possível, legalmente, indica que não podem fazer o serviço tão bem, ou seja, pelo mesmo preço ou por menos, quanto aqueles. Se os do estágio número 4 fossem completamente eliminados, e ninguém assumisse essas funções, então o processo de produção seria seriamente abalado, a essa altura. Não obstante essa análise, muitas pessoas continuarão a achar que existe algo de mais puro e direto nas trocas que não envolvem um intermediário. Talvez os problemas que os economistas chamam de dupla coincidência de desejos os desiluda sobre esse ponto de vista. Consideremos o apuro da pessoa que tem em seu poder um tonel de picles que gostaria de trocar por uma galinha. Ele precisa achar alguém que tenha uma galinha e queira trocá-la por um tonel de picles. Imaginemos que rara coincidência teria de ocorrer,
para que os desejos de cada uma dessas pessoas fossem satisfeitos. Essa dupla coincidência de desejos é, de fato, tão rara, que ambas as pessoas naturalmente se precipitariam em busca de um intermediário, se houvesse um. Por exemplo, o dono dos pickles que quisesse uma galinha, poderia vender seu artigo ao intermediário por uma mercadoria de maior aceitação, o ouro, e então usar o ouro para comprar uma galinha. Se fizesse isso, não mais precisaria encontrar alguém que tivesse uma galinha e quisesse trocá-la por pickles. Qualquer pessoa que possuísse uma galinha serviria, querendo ou não, os pickles. Obviamente, o comércio fica imensamente simplificado pelo advento do intermediário. Ele torna desnecessária a dupla coincidência de desejos. Longe de pilhar o consumidor, o intermediário é que, em muitos casos, torna possíveis seus desejos. Algumas das críticas ao intermediário baseiam-se nos argumentos representados no diagrama a seguir. Num primeiro momento, representado pela diagrama 1, o preço da mercadoria era baixo, e a parte que ia para o intermediário era pequena. Depois, a parcela do valor do produto final que ia para o intermediário aumentou, e aumentou também o custo da mercadoria. Diagrama 2. Exemplos como estes foram usados para provar que os altos preços da carne, na primavera de 1973, deveram-se aos intermediários. Mas provam, se é que provam alguma coisa, exatamente o contrário. A fatia dos intermediários pode ter aumentado, mas somente porque as contribuições prestadas pelos intermediários também aumentaram. Um aumento dessa fatia, sem um correspondente aumento da contribuição, simplesmente elevaria os lucros e atrairia muito mais empresários para essa área. E o ingresso destes dissiparia os lucros. Assim, quando a fatia do intermediário aumenta, tem de ser em virtude de sua produtividade. Exemplos desse fenômeno são abundantes nos anais da economia dos negócios. Quem pode negar que, hoje, as lojas de departamentos e os supermercados têm um papel maior, e obtêm uma fatia maior do mercado, do que os intermediários de antigamente? E as lojas de departamentos e os supermercados ainda levam a uma maior eficiência a preços mais baixos. Essas novas formas de venda a varejo requerem mais despesas com as fases de produção intermediárias, mas a maior eficiência resulta em preços mais baixos. O aproveitador. Está claro que o lucro e tudo aquilo a ele associado vem, há muito tempo, sendo objeto de críticas. O que não está tão claro assim são as razões para esses ataques. Pode-se distinguir vários padrões diferentes. A objeção mais frequente é que o lucro, ao contrário de outras fontes de renda, como salários, aluguéis ou até mesmo juros, pagamento pelo risco da espera, não são ganhos. Não há qualquer trabalho ou esforço honestos associados à obtenção do lucro, para justificar os benefícios. A maioria das pessoas não entende o processo através do qual se alcançam lucros e presumem que há algo de errado acontecendo. Não é justo obter lucros sem ter trabalhado para isso. Uma outra objeção geralmente apresentada contra o lucro, em especial contra a obtenção de lucros desmedidos, é que esse lucro empobrece o restante da humanidade. A noção é a de que existe apenas uma quantidade finita de riqueza, e, se os aproveitadores conseguem uma parte maior dessa riqueza, resta menos dela para todos os demais. Assim, não só o lucro é imerecido, por não ter sido ganho com o trabalho, como também prejudica, de fato, as pessoas, por desviar fundos do resto da sociedade. Para muitos também parece que o lucro é obtido ao se tirar vantagem do desamparo de outrem. Esse ponto de vista constitui um terceiro tipo de objeção e está refletido na expressão popular de desprezo com que se fala daqueles que obtêm grandes lucros, dizendo que ganham sua renda à custa da miséria dos outros. Quando o desamparo consiste de uma falta de conhecimento, os que criticam o lucro são particularmente veementes em sua condenação. Por exemplo, o caso de um lucro obtido unicamente porque o cliente não tem conhecimento de que a mesma mercadoria está sendo vendida a um preço mais baixo logo adiante, é particularmente vexatório. Quando o cliente é pobre,
o aproveitador é ainda mais redondamente condenado. As defesas usuais da ideia e da prática de obter lucros deixam muito a desejar. Até hoje tem se limitado a destacar que o lucro é patriótico, e condená-lo é anti-americano ou, talvez, uma forma de comunismo. 2. Ele não é muito grande, de forma alguma. E 3. É usado, em muitos casos, para contribuições de caridade. Desnecessário dizer, nenhuma dessas defesas é uma defesa formidável. Devemos tomar em consideração a função do lucro, numa economia moderna, e fazer um esforço para fornecer uma defesa um tanto mais consistente à antiga e honrada vocação de lucrar. Antes de tudo, o lucro é obtido por empresários que percebem oportunidades que não estão facilmente aparentes para outras pessoas, e apoderam-se delas. A oportunidade agarrada pelo empresário pode variar de caso para caso, mas em todos eles são oportunizados as pessoas, negócios que estas admitem-lhes serem vantajosos, e que não lhes seriam oportunizados, não fosse pelo empresário. No caso mais comum, o empresário observa uma discrepância de preços: morangos a $25 a caixa, em Nova Jersey, e a $45, em Nova York. Uma vez que os custos associados ao transporte de morangos, transporte, seguro, armazenamento, quebras, deterioração etc., são menores do que o diferencial de preço de $20 por caixa, o empresário empreendedor está em posição de fazer dois tipos de negócios. Ele pode se dispor a comprar morangos em Nova Jersey por um preço ligeiramente superior aos preponderantes $25 por caixa e, então, se dispor a vender morangos, aos nova-iorquinos, a um preço abaixo $45 por caixa, que prevalece naquele mercado. Em ambos os casos, se ele encontra vendedores e compradores, beneficia os que negociam com ele, tanto oferecendo, a uns, um preço mais alto do que estão habituados a receber por suas mercadorias, quanto dispondo-se a vender, aos outros, mercadorias por um preço mais baixo do que estes costumam pagar. Além da discrepância de preços intratemporal, há o caso intertemporal, em que se percebe uma discrepância de preços entre mercadorias no presente e no futuro. Tomemos como exemplos discos de arremesso. Consideremos todos os fatores de produção, espaço físico, trabalho e capital, que estão incorporados no produto final disco de arremesso posto à venda. Os fatores de produção são, eles próprios, um tipo de bem e, portanto, têm um preço. Após considerar, de forma apropriada, o tempo que leva a converter esses fatores no produto acabado, surgem três possibilidades. 1. Não há discrepância entre os preços dos fatores de produção e o preço da futura mercadoria. 2. Existe uma discrepância, e os preços dos fatores estão altos, em relação ao da mercadoria. E 3. Há uma discrepância, e o preço do produto final está alto, em relação aos preços dos fatores de produção. Se não há discrepância de preços, o empresário de sucesso não entra em ação. Mas, se os preços dos fatores de produção estão relativamente altos, o empresário se retira dessa produção. Seria desperdício empregar recursos relativamente valiosos para um produto final que tivesse um valor relativamente menor. Ele pode vender as ações que possui nas empresas que se dedicam a esse tipo de produção. Ou, se não tem ações, pode negociar uma opção de vendê-las, no futuro, por seu elevado preço atual, que ainda não reflete o erro de produção de fabricar discos de arremesso com recursos que valem mais do que aquilo que os próprios produtos valerão. Ele pode cobrir essas vendas de ações com compras da mesma quantidade de ações no futuro, quando, segundo estima, seu preço estará mais baixo, devido ao erro de produção. Muitas pessoas ficam perplexas com esse processo, que costuma ser chamado de venda a termo. Ficam imaginando como é possível vender, no futuro, algo que você não possui, mas ao preço de hoje. Estritamente falando, não podemos vender algo que não possuímos. Mas, certamente, é possível prometer vender no futuro algo que ainda não possuímos, e entregá-lo no futuro,
cumprindo o contrato de venda. A fim de testar a compreensão deste conceito, podemos perguntar: quem concordaria em comprar ações no futuro ao preço atual? Pessoas que presumem que o preço subirá ainda mais, mas que não querem investir seu dinheiro agora. Se, por outro lado, o empresário acha que o preço do produto final provavelmente será maior do que os custos combinados de todos os fatores, ele adota o comportamento oposto. Produz os discos de arremesso ou investe em empresas que se ocupam de sua produção. O terceiro tipo de oportunidade oculta que o empresário pode aproveitar não envolve quaisquer discrepâncias de tempo, nem nem intratemporais. Esse tipo de oportunidade envolve bens que ainda não foram produzidos, e que, portanto, ainda não têm qualquer preço. Consideremos, nesse sentido, o disco de arremesso antes de ter sido produzido ou inventado. Não havia garantia, naquela época, de que o público o aceitaria. Nesses casos, o empresário sentiu, achou ou adivinhou que existia algo cuja falta podia nem sequer ser aparente para qualquer outra pessoa, a que os consumidores dariam um grande valor, bastando que soubessem de sua existência e fossem convencidos de seus atributos benéficos. Nessa situação, o empresário desempenha o papel de babá de uma ideia, inventando, financiando, anunciando e fazendo tudo mais necessário para uma ideia ter a aceitação do público. Após termos considerado alguns dos tipos de atividades a que os empresários geradores de lucro provavelmente se dedicam, podemos avaliar os resultados da busca do lucro. Um resultado fica imediatamente aparente: a acumulação e disseminação de conhecimento. O conhecimento de produtos anteriormente não produzidos é um exemplo óbvio e marcante, mas, como vimos, o conhecimento gerado pelo comportamento voltado à obtenção de lucro não está, de forma alguma, limitado a essas ocorrências raras. No dia a dia, o caçador de lucros está constantemente trazendo ao mercado conhecimentos sobre diferenciais de preços, tanto inter quanto intratemporais. Esse conhecimento é de grande benefício para todos os envolvidos. Sem ele, as pessoas em Nova Jersey estariam comendo morangos que fariam bem melhor em vender, se pudessem encontrar alguém disposto a pagar mais de $25 por caixa. Ou seja, os de Nova Jersey somente comem os morangos por desconhecerem pessoas que dão mais valor do que eles a essa fruta. Além disso, sem esse conhecimento, haveria pessoas em Nova York que não comeriam morangos, por julgarem que a única forma de obtê-los seria pagar $45 por caixa, quando, na verdade, poderiam ser obtidos por menos. Naturalmente, o caçador de lucros não dá esse conhecimento de mão beijada, como o faria um professor. Ele não é alguém que vá sair pelo país explicitamente divulgando informação. A bem da verdade, antes que seu trabalho esteja feito, nenhuma pessoa em Nova Jersey e Nova York pode sequer ter conhecimento dos preços relativos do morango nesses mercados. O que o caçador de lucros faz é assegurar que sejam sentidos os efeitos do conhecimento dos preços nas diferentes áreas. O aproveitador não difunde, ele próprio, o conhecimento, meramente espalha os morangos que, na ausência do conhecimento de seus preços, não seriam distribuídos. Dessa forma, é perfeitamente verdadeiro, então, que o aproveitador tira vantagem da ignorância de outras pessoas. Se o relevante conhecimento fosse apresentado, dificilmente o empresário teria lucro mandando morangos de Nova Jersey para Nova York. Porém, embora verdadeiro, dificilmente isso é repreensível. Qualquer um cuja função seja vender uma mercadoria tem de vendê-la àqueles a quem ela faz falta. O fato da falta ser determinada pela ignorância não torna essa falta, ou necessidade, menos real. O aproveitador tira vantagem da falta de conhecimento de seus clientes da mesma forma que o produtor rural tira vantagem da fome de seu cliente, fornecendo ao cliente aquilo que lhe falta. Os lucros do empresário, portanto, não são obtidos à custa de quaisquer outras pessoas. Não é verdade que deva haver prejuízos, em outra parte da economia, equivalentes aos ganhos do empresário, porque não é verdade que o empresário deixe de criar alguma coisa. Este realmente, cria a possibilidade de cooperação entre grupos díspares e, em muitos casos,
separados por grande distância. Ele é um corretor ou intermediário de oportunidades. É o que diríamos. Sua função é fazer que oportunidades mutuamente benéficas não sejam ignoradas. O motivo pelo qual esse tipo de atividade deva ser escolhido para ser denegrido como um trabalho não honesto está além do horizonte da razão. Além de servir como ponto focal para a utilização de conhecimento, o empresário caçador de lucros beneficia as pessoas, proporcionando-lhes opções que, de outra forma, não teriam. O caso em que o empresário presenteia o público com um produto inteiramente novo é, repetimos, um exemplo óbvio. Mas o princípio pode se aplicar até mesmo ao caso mais comum de discrepâncias intertemporais de preços, pois a sociedade se beneficia quando recursos de valor não são comprometidos na fabricação de produtos finais de menor valor do que os próprios recursos. Esses recursos podem ser empregados na produção de produtos acabados de maior valor, quer dizer, na produção de produtos finais que os clientes valorizem mais. Deve-se ter em mente que todas as transações empresariais são estritamente voluntárias. As pessoas com quem o empresário lida são livres, tanto para aceitar quanto para rejeitar suas ofertas. Portanto, se aceitam, só pode ser por sentirem que se beneficiam em negociar com ele. Podem se arrepender de sua decisão e desejar terem feito sua compra a um preço mais baixo ou vendida a um preço mais alto. Mas isso não altera o argumento de que o empresário caçador de lucros oferece um negócio que, na ocasião em que é ofertado, é considerado benéfico por todos os que dele participam. Essa é uma alegação que não se pode, por exemplo, fazer em relação às transações do governo, pois não se pode dizer que estas são totalmente voluntárias. Outro resultado do processo de obter lucro é que, depois de levado a efeito em qualquer dado mercado, há um horizonte menor para sua continuidade. Seu sucesso lança as sementes para seu fim. Uma vez que a oportunidade tenha sido identificada e consumada pelo empresário, a função deste está terminada. Assim como o policial solitário de épocas passadas, que viajava sozinho, o empresário solitário tem de procurar outras pastagens para tornar mais verdes. Entretanto, se pouco depois surgem desequilíbrios de preços, o caçador de lucros retorna. O incentivo por trás da tentativa do empresário de integrar partes dispares da economia é, naturalmente, o lucro que com isso ele espera obter. Esse é um ótimo exemplo dos efeitos benéficos do sistema de lucros e perdas. Pois o empresário bem-sucedido, o que obtém lucros, torna a economia integrada, ao reduzir as discrepâncias de preços. Mas o empresário que compra quando deveria vender, ou vende quando deveria comprar, e que, ao invés de reduzir as discrepâncias de preço e integrar a economia, aumenta-as, desagregando a economia, perde dinheiro. Quanto mais erros ele comete, menos capaz de persistir no erro ele se torna. Não podemos esperar livrar completamente a economia de erros, mas um mecanismo que tende, automaticamente, a melhorar o desempenho da classe empresarial em qualquer dado momento, não deve, nem de leve, ser desprezado. Embora tenhamos apresentado uma defesa dos efeitos positivos do lucro, a atividade de obter lucros não foi mencionada. É importante fazê-lo, pois há muitos que alegariam, dentro do espírito aristotélico do significado do ouro, que lucros moderados são aceitáveis, talvez até benéficos, mas que o extremismo na obtenção de lucros somente pode ser deletério. A expressão obter lucros tem sido usada sempre num contexto sujo. Lucros, mas odeio aquele FDP, é igual a obter lucros, da mesma forma que firmeza, mas acho que ele está errado, é igual a teimosia. Bertrand Russell disse, ilustrando essa questão, eu sou firme, vocês são teimosos. E ele é um grande FDP. Não temos uma expressão pejorativa para o assalariado que busca ganhar salários exorbitantes ou inescrupulosos. Talvez porque a opinião pública, a mídia que comanda as massas, seja a favor de altos salários, mas não de altos lucros. Semântica à parte, nos pareceria que, se o lucro é um benefício à nossa sociedade, então a atividade de obter lucros é um benefício ainda maior. A possibilidade de lucro, como demonstrado, é um sinal de que algo está errado na economia,
indicando que as pessoas não estão fazendo proveito de transações mutuamente benéficas. A concretização de lucros indica que algo está sendo feito com relação a essas oportunidades desperdiçadas. Os empresários estão tratando de que os morangos sejam adequadamente distribuídos. Mas, se a possibilidade de lucro indica algo que vai mal, então a possibilidade de agir para obter lucro indica falhas ainda maiores na malha econômica. E, se menos lucros indica uma cura em andamento da economia, então a obtenção de lucro é um sinal de que algo de substancial magnitude está operando para corrigir a situação. Ao invés de lucros moderados serem aceitáveis, e lucros em demasia serem exploratórios, podemos ver que, quanto maiores os lucros e maior a obtenção de grandes lucros, em melhor situação fica a economia. Uma analogia médica nos ocorre. Se os curativos são bons, porque o corpo pode ser curado por eles, então uma cirurgia é obtenção de lucros maiores. É melhor, porque demonstra que pode curar um paciente muito mais necessitado. A defesa mais importante da obtenção de lucro baseia-se na liberdade política. Há basicamente duas formas de conduzir uma economia. A primeira, através do voluntarismo, com descentralização e confiança de que o sistema de lucros e perdas proporciona a informação e o incentivo necessários. A segunda, compulsoriamente, com planejamento, ordens e diretrizes econômicos centralizados, confiança na iniciativa dos ditadores econômicos e obediência de todos os demais. Estes dois sistemas são dois polos extremos. Todos os outros sistemas econômicos são transmutações e combinações destes dois tipos puros. A economia compulsória ou autoritária é, ela própria, o paraíso da simplicidade. Os líderes econômicos simplesmente decidem o que deve ser produzido, quem vai produzir e como, e quem vai colher os benefícios dessa produção. Contrastantemente, a economia voluntária ou de livre mercado é bastante complexa. O indivíduo tem de decidir o que e como produzir. O incentivo é a satisfação que ele próprio pode ter com o produto, e o que pode obter comercializando com outras pessoas. Em vez de ser coordenada por diretrizes econômicas, a economia de livre mercado, como vimos, é dirigida pelo mecanismo de lucros e perdas. Consideremos, agora, este paradoxo. Os que geralmente são os críticos mais doentes dos que obtêm grandes lucros e, por extensão, do sistema todo de livre mercado, também são, em geral, veementes paladinos da descentralização e dos direitos do indivíduo em questões de ordem pessoal. Mas ainda, na medida em que atacam o lucro e a obtenção de grandes lucros, estão atacando, não só o direito dos indivíduos de atuarem livremente no domínio econômico, mas também o próprio fundamento da liberdade em todas as outras áreas da vida humana. Em suas críticas ao lucro e à obtenção de grandes lucros, e, por extensão, a tudo que é lucrativo, mostram-se seguidores de déspotas e ditadores. Se pudessem conseguir seu intento, e o lucro fosse severamente restrito ou declarado totalmente ilegal, o coletivismo coercivo ficaria fortalecido a esse ponto. As liberdades pessoais seriam varridas por uma maré de ordens vindas do topo. O indivíduo não poderia ser livre, se sua existência econômica estivesse baseada no decreto de um ditador econômico de cujas ordens não poderia recorrer. Num mercado livre, se você sai de um emprego, um empregado deixa de trabalhar para você. Um cliente se recusa a comprar de você ou um fornecedor se recusar a vender-lhe algo. Existem outros chefes, empregados, clientes ou fornecedores, reais ou potenciais. Mas, numa economia controlada, não há outras alternativas. Desvios, excentricidades ou tendências não ortodoxas não são tolerados. Os que defendem as liberdades civis tem uma visão singularmente brilhante e um ditado verdadeiramente humanitário, que assiduamente aplicam na área da moralidade sexual. Tudo acontece entre adultos que nisso consentem, e, implicitamente, nada acontece, exceto o consentido por adultos. Mas eles, constantemente, recusam-se a aplicar essa regra a qualquer outra área que não a da moralidade sexual. Especificamente, recusam-se a aplicá-la ao cenário econômico. Contudo,
Essa máxima humanitária deveria ser aplicada a todas as áreas da vida humana, inclusive tanto ao aproveitador quanto ao pervertido ou desviado sexual, tanto ao empresário quanto ao fetichista, tanto ao especulador quanto ao sadomasoquista. Argumentar que os pervertidos, desviados e outros do gênero têm sido denegridos injustamente é um dos objetivos principais deste livro. Não podemos, portanto, ser acusados de ter jogado sujo com a comunidade dos desviados. Mas, da mesma forma, é injusto tratar como párias membros da comunidade obtentora de lucros. Uma crítica recente à obtenção de lucros e ao livre mercado é a visão de que, no passado distante, quando havia uma economia agrária, e a vida era mais simples, talvez fosse viável um sistema de livre iniciativa, que o que poderia ser adequado para produtores rurais e pequenos comerciantes, simplesmente não é adequado ao mundo de hoje. Que em nossa complexa sociedade industrial, não podemos nos dar ao luxo de deixar as coisas entregues às venetas anacrônicas dos indivíduos. Que precisamos do firme controle central de um conselho de planejamento econômico e da eliminação do lucro e da obtenção de lucro em nossas transações. Esse ponto de vista é generalizado. Em alguns círculos, é considerado óbvio, mas a análise do lucro como intimamente vinculado à falta de conhecimento deve levar ao ponto de vista oposto. A instituição do lucro é uma ajuda inestimável na reunião e disseminação de conhecimento e de seus efeitos. Se há algo que pode ser considerado um marco de uma economia não agrária moderna e altamente complexa, é essa mesma falta de conhecimento econômico e sua utilização. Portanto, pareceria proceder que o sistema de lucro adquire mais valor à medida em que a economia se torna mais complexa. Pois, numa economia dessas, a informação provida pelo sistema de preço automático e lucros e perdas é essencial. O ditatorialismo econômico, se é que seria viável, o que não é, só poderia existir numa economia simples, em que as pessoas pudessem ser facilmente manejadas por um grupo de burocratas. Concluindo, deve-se fazer uma distinção precisa, firme e básica entre os lucros que podem ser obtidos nas atividades de mercado, e os que podem ser obtidos por meio de influência ou subsídios do governo. Em resumo, através do sistema de capitalismo empresa-estado. Nas atividades de mercado, todas as transferências de fundos têm de ser voluntárias. Portanto, devem ser indicativas de soluções para os desejos da economia e oferecê-las. Assim, a asserção de que a possibilidade de lucro mostra horizonte de oportunidades de comércio não aproveitadas, e de que a efetiva obtenção de lucros indica que essas lacunas estão sendo preenchidas, aplica-se unicamente à economia de livre mercado. Essas afirmações não podem ser feitas na ausência do livre mercado. Os lucros na economia mista são uma economia que possui tanto elementos do livre mercado como elementos de coerção, bem que poderiam dever-se a nada mais do que a proibição da concorrência. Por exemplo, uma tarifa sobre importações faz com que cresça a demanda pelo produto nacional, e os lucros da indústria nacional aumentam. Mas, disso, dificilmente pode-se concluir que qualquer informação nova tenha sido revelada ou que a satisfação do consumidor tenha, de alguma forma, aumentado. Quando muito, ocorre o oposto. O elo entre o lucro e o bem-estar fica, assim, partido, e não mais podemos inferir o último do primeiro.